Existe uma armadilha, né, Marcelo, que a gente fala que é a venda da virtude que não existe, né? Toda vez que, por exemplo, na Constituição do Getúlio Vargas, 34, ele incluiu como condicionante ao direito de propriedade o bem-estar social. Então, lá em 34 começou essa discussão. Já nas constituições seguintes, mais especificamente na década de 60, a Constituição de 60, 67, eu não me recordo agora a data da Constituição, ela já trouxe a função social da propriedade, tá? Prevista na Constituição como condicionante do direito de propriedade. Então, assim, era muito lindo. Você fala assim, não, mas a propriedade, a função social da propriedade é que é a propriedade de produzir. Oh, beleza, a propriedade de produzir. A propriedade tem que produzir, mas tem alguns requisitos. Ela tem que observar os requisitos mínimos de produtividade. Ah, não, tudo bem. Ah, a propriedade tem que observar a lei ambiental. Ah, claro, todo mundo tem que observar a lei ambiental. Ah, virtude. Ah, a propriedade tem que observar o direito trabalhista. Não, óbvio, né, gente? Quem que quer uma propriedade que fica com trabalhos violando os direitos trabalhistas garantidos mínimos e tal? Ah, né, a propriedade tem que trazer bem-estar. Essas condicionantes foram incluídas no texto constitucional como virtudes. A grande verdade é que se nós sairmos, eu e você hoje, pegar um carro e entrar em todas as propriedades rurais do Brasil, eu e você vamos encontrar pelo menos uma infração ambiental, uma infração ao direito trabalhista. Por quê? Porque a armadilha jurídica que nós vivemos hoje, só de instruções técnicas do direito do trabalho que você tem que observar, é impossível qualquer empresa, qualquer um, observar todas as normas trabalhistas. Como também é bem provável que você encontre uma diferença de metragem de APP, é provável que você encontre uma diferença de um resíduo caindo, sem querer acontece da gente derrubar alguma coisa, até uma queimada que é espontânea no Pantanal, por exemplo, que por vezes acontece, pode ser entendida como uma infração ambiental e a culpa não é sua, mas é um motivo eventualmente para desapropriação daquela fazenda. Então, Peraí, assim, André, peraí, André, peraí. Olha o que o André está dizendo. Produtor brasileiro, pessoas que estão acompanhando a Voz do Campo agora, por esse Brasil afora. Eu estava observando aqui o decreto, né, que fala ali, o governo pode, olha o que o André está dizendo, pegou fogo, veja bem, pegou fogo lá numa área de uma certa fazenda de qualquer parte do Brasil, o governo pode usar como artimanha aquele fato ali para desapropriar aquela fazenda. Que loucura, André. E aí porque tem se mais. você. O governo pode dizer aqui que tem interesse social e que essa propriedade tal não está cumprindo com a função social. E aí querer essa terra. Meu Deus, André, mas aonde que nós vamos parar, tia? E você está vendo, isso é uma coisa que já tem desde 88. Teve uma iniciativa de alterar a Constituição para colocar, porque veja, todas as condições elas têm que ser cumpridas simultaneamente. Ou seja, você tem que cumprir todas as condições. Se falta uma, já não cumpre a função social da Terra. Entendeu? Então, o que acontece? Teve uma intenção de alteração do texto constitucional para dizer o seguinte: se eu cumpro a produtividade, uma pelo menos, eu estou cumprindo a função social da Terra. Eu fiz um projeto que eu encaminhei para a FPA o ano passado, logo quando estava aquelas discussões da desapropriação da propriedade produtiva, não sei se você se recorda. E eu fiz um projeto de lei, um texto de lei, mandei para o pessoal, parte técnica da FPA, regulamentando o direito da propriedade produtiva. Qual que era a ideia desse projeto da propriedade produtiva? É conceder prazos aos produtores rurais que eventualmente, de certa forma, o INCRA analisar que há um descumprimento da função social da terra, mas os índices de produtividade daquela área batem, estão sendo cumpridos, que você faça um TAC, um termo de ajustamento de conduta, para que eu corrija e eu não perca a função social da minha terra. Esse era o modelo de projeto de lei que eu encaminhei para o pessoal. E a grande verdade é que, se nós temos que hoje apagar incêndio, como esse incêndio do decreto que está sendo feito, como eventualmente talvez um lapso deixou passar pelo marco temporal de terra, essa questão da desapropriação e destinação de terras desapropriadas para terra indígena, se a gente tem um lapso a ser cumprido hoje, é a regulamentação da propriedade produtiva. Não adianta fazer escarcel, porque o STF já reconheceu como passível de desapropriação, então ela tem que ser desapropriada. A questão é como.
e no como nós resolvermos o problema. Qual que é o problema que nós temos hoje? Olha, pessoal, a propriedade produtiva pode ser desapropriada. Constatou, ela é produtiva? É. Cumpriu os requisitos do uso racional adequado do solo? Cumpriu. Ótimo. Agora é o seguinte, a infração é o quê? A ambiental. Então tá bom, assina um TAC, você tem 10 anos para recompor essa área, você tem 10 anos para resolver o problema da PP, você tem 20 anos para resolver isso aqui. TAC, deixa regulamentado em lei. Ah, ela tem um problema trabalhista com relação a uso de EPI ou localização, por exemplo, da reserva de defensivos agrícolas está muito próxima da área residencial. Então você vai assinar um termo de ajustamento de conduta aqui, você tem 3 anos para alterar a destinação desses resíduos, os defensivos agrícolas, para a distância segura das residências e resolve o problema. E não desapropria a terra. Só que não tem legislação nesse sentido no Brasil. Nós ficamos batendo em tecla, em pacote anti-invasão, e a gente esquece que o problema não é a invasão. A invasão é o sintoma. Nós temos que tentar tratar a causa do problema. Esse é o foco do puxão de orelha. E eu sei que tem muitos parlamentares dispostos a fazer a diferença. Então está aqui, talvez, uma humilde dica de um mero advogado e produtor rural do interior do Mato Grosso, para os parlamentares falarem assim, vamos dar um pouquinho de foco na causa e vamos deixar a pirotecnia para o lado e vamos tentar resolver o problema da doença. Eu te entendi, eu quero que você realmente reforce essa ideia. O sintoma é querer combater o invasor lá. Se tu não está combatendo a causa. Não adianta tu segurar se tu atacar o invasor lá na frente, vai surgir outros invasores. A causa não vai estar resolvida. Então quer dizer o quê? Eu estou te dando... Agora tu está me ajudando também, a mim também, André, com esse raciocínio e a importância de nós atentarmos e termos o discernimento, e tem políticos que fazem pirotecnia. Eu chamo eles do David Copperfield, eles são ilusionistas. Eles querem impressionar as pessoas e esse sensacionalismo barato, né? Agora eu te entendo, não adianta tu atacar o invasor se tu não resolveu a causa. É que nem tu dá um calmante para uma dor de cabeça se tu tá com problema no estômago, no fígado, daqui a pouco a dor de cabeça, daqui 2 horas ela volta. E aí tu tomou aquele remedinho, calmou, depois tu toma, volta de novo. Se tu não resolver o problema no fígado, no estômago. Então o que o André Pirajá está dizendo? Ele está falando da causa. E olha aqui, André, o artigo 186 da Constituição Federal, o artigo 186 da Constituição Federal, a função social de uma fazenda, de uma propriedade rural de qualquer tamanho, é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente alguns requisitos, como a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis, a preservação do meio ambiente e a observância da legislação trabalhista. Esse é o rigor, esse é o peso que carrega um produtor rural. André, eu te entendo, o governo pode arrancar, roubar, tirar terras do produtor rural sem nenhum MST. Exatamente. É isso, André? Exatamente. Escuta, pessoal, o governo, escutem, produtor brasileiro. Aí eu estou chegando mais fundo, André. Aí eu estou chegando naquela intenção dos estrangeiros de comprar terra, de ficar com terra, de dominar o Brasil. Então é mais profundo. Como diz o gaúcho, acho que o mato-grossense também fala, o furo da bala é mais embaixo. Então a questão é o seguinte, a questão é que o governo, ele não precisa do MST para tirar as terras do produtor. Ele precisa esse rigor aqui do artigo 186 da Constituição, que ele pode massacrar. Por exemplo, o André pegou fogo numa parte da fazenda, em qualquer região do Brasil, pegou fogo. Através daquele fogo que pegou lá, o governo pode tomar aquela fazenda. É simples assim. É aquela velha história, quem tem que se defender e justificar somos nós sempre, né? Então, a conta sempre cai no colo do produtor. E eu falo para as pessoas, o celeuma, você quer resolver o problema do Brasil de invasão de terra? É um. Eu sei o custo político disso. Não é, eu não sou ingênuo. Eu sei que amanhã você chegar para qualquer pessoa, né, tudo precisa primeiro estar na cultura para depois chegar na sociedade. Então, se eu virar, conversa com qualquer pessoa hoje, Marcelo, você que tem um acesso a muitas pessoas, e fala assim, pessoal, o que vocês acham da gente tirar a função social da
na propriedade da Constituição. Converse com qualquer um hoje, fala assim, pessoal, vamos tirar a função social da propriedade da Constituição. É assegurado o direito de propriedade, ponto. Sem função social. As pessoas vão olhar para você, mas por quê, Marcelo? Meu Deus, não, mas por quê? A sociedade não está preparada para isso. Muito menos estaria a política. Mas a solução só existe direito de propriedade se não tiver condicionante. Então, vamos parar de falar de segurança jurídica da propriedade, porque ela nem existe. Então, não tem como ter segurança de algo que não existe. Então, assim, a gente pode falar outra coisa. A gente pode falar assim, mitigação dos riscos da expropriação. Vamos reduzir os riscos da expropriação. Ponto. Porque a propriedade em si André, não existe. Reduzir os riscos da desapropriação, segundo a Constituição, significa ali a questão, reduzir os riscos da desapropriação, é melhorar a questão preservação do meio ambiente. O que é? O que o produtor tem que fazer em relação à preservação do meio ambiente? Observar a legislação trabalhista. Toda essa questão aí. É por aí que o governo atua para tirar as terras dos produtores. E é aí que nós precisamos combater. É isso aí, né, André? Mas o que é uma legislação trabalhista? Quais as regras que tem que o produtor cumprir na legislação trabalhista? É isso aí que está o debate.